Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a primeira vez que surgiu a expressão, a palavra átomo, foi lá muito antigamente, na Grécia Antiga, com os filósofos gregos, Aristóteles, Leucipo, Demócrito, certo? E o que significa a palavra átomo? Átomo, na verdade, é a junção do A. Lembra lá em língua portuguesa, esse A significa o quê? Prefixo. Prefixo de negação, ou seja, não, sem, e tomo vem do grego, tem a origem grega, ok? Que significa tomos, ou seja, parte. Então, sem parte, não tem como dividir, certo? Então, Demócrito disse que átomo é uma partícula indivisível e indestrutível, ok? Tá? Aí, tempos mais tarde, dando um salto na história, um verdadeiro salto mesmo, um salto lá com Dalton, né? Ele trouxe as suas ideias. É claro que as ideias de Dalton, não, aos olhos da contemporaneidade, aos olhos de hoje em dia, né, a gente sabe que tem furos, há furos. Mas, gente, a gente não pode descredenciá-lo, porque ele fez o que ele pôde na época dele, tá? E foi uma verdadeira, né, um verdadeiro feitio, ok? Tá? Então, olha só, o que Dalton dizia? Sem decorar nada disso que você tem que entender. Ele dizia que toda matéria é o quê? É constituída por átomos. Toda matéria é constituída por átomos. Átomos indivisíveis e indestrutíveis. Que, a propósito, Demócrito já havia preconizado, ok? Tá? Só que a gente sabe que Dalton falava que esses átomos eram indivisíveis, indestrutíveis, e hoje a gente sabe que, na verdade, os átomos não são o quê? Indestrutíveis. Por quê? Porque existe o fenômeno da radioatividade, em que o núcleo de um átomo ele é quebrado em núcleos menores. Só que ele trouxe a contribuição dele naquele tempo, naquela época, ok? Além disso, Dalton dizia que os átomos de um mesmo elemento químico, por exemplo, o hidrogênio, os átomos lá, né, ele falava que todos eles eram o quê? Idênticos, eram iguais em massa. Só que não, Dalton, não. Né? Por quê? Porque, na verdade, eles não são idênticos em massa, eles são idênticos em número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons, partículas positivas que um átomo tem. É o CPF dele. Por exemplo, só o oxigênio tem 8 prótons no núcleo dele. Tá? E Dalton dizia que os átomos de um mesmo elemento químico eram iguais em massa. E hoje a gente sabe que não é verdade. Por conta, né, do fenômeno da isotopia, os isótopos, que apresentam o mesmo número atômico, porém diferente número de massa. Por exemplo, tem o hidrogênio de massa 1, de massa 2, de massa 3, certo? Tá? Beleza, gente? Tudo bem? E Dalton falava também que os compostos eles eram formados através da combinação de átomos diferentes. Isso é verdade, realmente é verdade. E que uma reação química envolve o quê? Um rearranjo, uma reorganização dos átomos, de tal forma que novas substâncias químicas sejam formadas. Pessoal, vamos falar então da lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas. Pessoal, tem um escopo teórico aqui, eu vou ler e aí em seguida eu explico na prática, pode ser? Não tem que decorar, tem que entender aqui na prática. Olha só, quando massas iguais de uma substância simples A, então por exemplo, ó, substância simples A aqui é o carbono, ó, substância simples A é o carbono, tá? Massas iguais, por que massas iguais? Ó, 12 gramas, ok? Combinam-se com massas diferentes de uma mesma substância simples B. Então, a substância simples B aqui é O2. Ó, é a mesma que eu tenho aqui, é a que eu tenho aqui. Por isso que ele fala mesma substância simples B. Só que as massas são diferentes. Ó, eu tenho 16 gramas e aqui eu tenho quanto? 32 gramas, ok? Formando compostos diferentes, olha só. Esse aqui, CO, é um composto, CO2 é outro composto. Então, são diferentes. As massas diferentes de B, quais são as massas diferentes? Aqui, ó, a B, ó, A é o carbono, ó, A é o carbono,
BO2, ó. BO2, BO2. Então, as massas diferentes de B, quem são as massas? Aqui é 16 e aqui é 32. São massas diferentes. Formam entre si uma proporção de números inteiros e positivos. Ou seja, se você pegar, então, 16 e dividir por 32, por que dividir? Porque eu estou estabelecendo uma proporção, tá? A gente vai ter números inteiros e positivos. 1 é inteiro e positivo, 2 é inteiro e positivo, tá? É só para ilustrar isso aqui, não tem que decorar. Tudo bem, gente? Isso aqui vai ser a base para a gente estudar assuntos posteriores, as leis ponderais, o cálculo estequiométrico, tá? E só vou dar um spoiler aqui, que é o seguinte. Você pode perceber que aqui é 1 para 2, não é ou não? Bem sem acento e com 2 Z's, né? Uma olhada aqui, gente, ó. 1, aqui é 1, certo? 2, aqui é 2, ó. São os índices, tá? Gente, é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Na próxima aula a gente vai estudar, então, propriamente os modelos, porque a gente vai aprofundar, tá, gente? A gente não vai só passar de forma superficial, o modelo de Dalton, o modelo da bola de bilhar. Não, a gente vai explicar, né, como que se chegaram às conclusões dos outros modelos, quais foram os experimentos realizados, por que disso, por que daquilo, né? É bom ter o excesso do que a falta, né, gente? Tá? Um grande abraço, fique com Deus.